Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Salomão usou a sabedoria que Deus lhe deu para fazer grandezas. Eu quero realçar esse aspecto. Nem tudo que é grande é bom. Hoje o mundo está caminhando numa direção submicroscópica. Você já deve ter ouvido falar em nanopartículas. Nanopartículas. A nanotecnologia é algo muito, muito microscópico e o mundo está caminhando nessa direção. Os chips e os circuitos integrados que equipam nossos celulares, computadores e praticamente todo aparelho eletrônico, inclusive os automóveis também, estão caminhando na situação de diminuírem de tamanho cada vez mais. Só para você ter uma ideia, eu vou dar um chute aqui, mas que é mais ou menos isto. Um chipzinho pequenininho, digamos assim, do tamanho de um grão de arroz, ele dentro, ampliado, ele tem a complexidade de uma cidade de São Paulo inteira. Pense, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo é várias vezes maior que o Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo inteira num grãozinho de arroz, algo pequeno como um grão de arroz. Pois é, o segredo está em ser pequeno para poder fazer coisas grandes. Um circuito desse integrado, um pequeno chip, contém informações, tem capacidade de trabalho ali, algo quase inimaginável. Um chipzinho é complexo como uma cidade inteira de São Paulo. Pois é, coisas pequenas e não necessariamente grandes. O Salomão, quando foi colocado como rei, ele não trabalhou para isto. Na verdade, ele não tinha nem condições na época. Ele era um adolescente, a idade não é especificada na Bíblia. Ele tinha entre 12 e 16 anos de idade quando foi colocado como rei. O pai dele ainda estava vivo. E quando o pai morreu e o Salomão teve que assumir, ele foi a Gibeon, onde estava o tabernáculo, oferecer sacrifícios a Deus. O Senhor gostou, se agradou da sinceridade do coração dele. O Salomão era temente a Deus, e o Senhor lhe deu um sonho, e no sonho apareceu para ele e perguntou o que ele queria. Ele pediu sabedoria para poder governar o povo. E a sabedoria foi dada. Só que o Senhor disse, junto com a sabedoria, eu vou dar também riquezas, bens e honras, quais nenhum outro rei teve antes de ti, nem depois haverá. Isso eu estou lendo, segundo Crônicas 1, de 10 a 12. Salomão recebeu sabedoria para governar e muita riqueza, bens e honras. Logo a seguir, o texto passa a descrever um pouco dessas riquezas e honras. Salomão ajuntou carros e cavaleiros aos milhares. Fez com que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, com fartura, e também cedros em abundância, muita madeira boa. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e se importava também do Egito carros de guerra. Salomão usou a sabedoria para fazer grandezas, comprar, trazer, ajuntar muitas coisas grandes. E resolveu também construir uma casa para Deus, um templo. Na verdade, ele recebeu
essa incumbência muito explícita de Deus através de seu pai, e ele só fez cumprir. No 4º ano do reinado dele, ele tinha, digamos, menos de 20 anos de idade, ele começou a construir o templo e levou 7 anos para terminar. Ele disse: a casa que eu hei de edificar para o Senhor deve ser muito grande, porque o Senhor Deus é maior do que todos os deuses. Bom, a sabedoria de Salomão tinha valor debaixo do sol. Ele usa essa expressão no livro de Eclesiastes, sabedoria debaixo do sol. O que significa isto? Sabedoria aplicável aqui na terra, nada espiritual. Acima do sol, a expressão dele é tudo aquilo que diz respeito à área espiritual. E a sabedoria dele não atingia essa área. Para dizer a verdade, ele nem quis. E em lugar algum da Bíblia eu vejo Salomão pedir a Deus discernimento espiritual, pedir compreensão das coisas espirituais como o pai dele tinha, o rei Davi. O Salomão usou a sabedoria debaixo do sol. Para começar, ele pensou que sabedoria estava relacionada com grandeza. E foi um erro colossal, um erro tremendo. O segredo de a pessoa agradar a Deus e ser feliz é ser pequeno. O cristão cresce para baixo, não é para cima. Quem cresce para cima está sendo alvo do ataque dos outros, despertando ciúmes, invejas e outros sentimentos ruins. Quem cresce para cima está se colocando numa posição em que ele pode cair. Quanto mais alto está a pessoa, maior é o risco de ela cair e maior o tombo quando ela cair. O segredo é ser pequeno. E a Bíblia nos ensina o segredo, 2 Coríntios 8:9, e Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos espiritualmente. Filipenses, no capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, descendo até nós, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele é o modelo e o exemplo. Seja pequeno, desça, cresça para Deus, descendo do pedestal do seu eu, assim nos humilhando diante de todos. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Deus não precisava de uma casa grande, ele precisava de um coração sincero. Muitas vezes ele mostrou isso, havia salmos de Davi e o Salomão conhecia aqueles salmos que o que agrada a Deus é um espírito compungido e quebrantado. É uma pessoa humilde, é assim que se agrada a Deus. Para honrar a Deus, não precisa construir uma casa gigantesca. Aquele templo ele queria construir muito grande, mas ele foi impedido. A planta que o Senhor mandou através do profeta, que entregou a Davi, e o Davi passou para o Salomão, era de medidas apenas o dobro das medidas do tabernáculo. O lugar santo, o santo dos santos, aquilo teria uma medida apenas o dobro do tabernáculo, que era pequenininho. Então, o templo em si não podia ser grande, as medidas já estavam determinadas, mas ele pôde ampliar, e o que ele fez
pátios, átrios, alpendres, galpões, uma área imensa. Para começar, ele destruiu o Monte Moriá e fez ali uma esplanada, uma área plana, uma grande pedreira ali, a base daquela área plana do templo, aquele átrio gigantesco. Pois é, ele ampliou o que ele pôde do lado de fora. Depois houve um outro rei, o Herodes o Grande, que reinou antes de Jesus nascer e durou até o nascimento de Jesus, reformou o templo em 46 anos e ampliou com uma grandeza e uma beleza arquitetônica invejável. Por isso vinha gente do mundo todo para aquele templo. Não é este o propósito de Deus, que as pessoas venham para o templo. O propósito de Deus é que a gente vá até as pessoas, o ide, espalhando-nos e influenciando as pessoas como sal. Não é plano de Deus que construamos templos. Deus disse que Ele nunca mandou construir templo. O propósito de Deus é nós irmos e influenciarmos as pessoas como o sal. Você vê o sal na comida? A não ser na casca do churrasco, né? O sal grosso. Fora isso, a gente não vê o sal na comida. O sal não é para ser visto, é para influenciar. Agora, quando você come um queijo sem sal, coisa ruim, você come uma comida sem sal, a gente sabe direitinho que não tem sal. E se o sal for demais, uma comida super salgada, a gente não consegue comer. Você também conhece. Pois é, o sal não é para ser visto, é para ser sentido. Deus nos quer como sal, salgando o mundo, influenciando as pessoas, lares, famílias, familiares. Como? Orando em todo lugar, por onde a gente entrar, ore, estabeleça ali um momento de oração, uma reunião de oração na sua casa, visitando amigos e parentes, combine com eles de ter um momento de oração para Deus, dê honra para Deus orando em todo lugar, levantando mãos santas. É assim que Deus nos quer, orando em todo lugar, em todo momento, com toda sinceridade, e não construindo templos ou coisas grandes. O segredo do Evangelho não é uma grande igreja, um grande templo, um grande ajuntamento, uma grande reunião, uma grande denominação. O segredo do Evangelho é ser pequeno, é sendo humilde. A semelhança de Jesus, você desce até uma pessoa e vai ganhá-la. Grandeza não ganha ninguém para Jesus. Ninguém se converte ao Senhor por causa do tamanho de uma igreja, de um templo. Ninguém se converte por causa do tamanho de um templo. Isso impressiona a carne, mas não converte ninguém. Você não vai ganhar ninguém para Jesus se você não descer até essa pessoa. Você tem que se humilhar para amar essa pessoa, descendo até ela para conseguir ganhá-la. Salomão nos ensina um caminho errado, o caminho de usar a sabedoria para grandezas. O Senhor quer que usemos a sabedoria para ganhar almas. O próprio Salomão pôde dizer isto: o que ganha almas é sábio. Sabedoria é ganhar as pessoas. E você não ganha as pessoas com grandeza. Quando você vem num carrão, uma roupa de grife, vestido num luxo, você vai conseguir evangelizar alguém assim? Não, não é dessa maneira, com ostentação, que você vai ganhar alguém. É com humildade, mas firmeza, dizendo a verdade. O Salomão recebeu sabedoria, mas usou mal. Com 20 anos, a grandeza dele só cresceu e ele começou a descer. E desceu, e desceu, e desceu. E no final da vida,
ele estava muito mal espiritualmente e longe de Deus. 5 anos depois da morte dele, toda a grandeza dele acabou, foi destruída. Pois é, hoje a arqueologia luta para conseguir alguma coisa que demonstre a grandeza de Salomão, porque praticamente não existe. Não existe nada que testifique a grandeza, a glória, a majestade de Salomão. Os museus são vazios de objetos que testifiquem a grandeza de Salomão. Mas onde estão aquelas taças maravilhosas de ouro? Não ficou nada daquilo. Se a grandeza dele fosse vista de outra maneira, talvez fosse preservada. Mas hoje não há registros históricos, arqueológicos da grandeza de Salomão. Ele usou mal aquela sabedoria e terminou mal a sua vida, e é para nós um mau exemplo. Preste atenção, você não vai fazer a obra de Deus com grandes realizações, grandes reuniões. Aliás, hoje isso é contraproducente, é mal, sujeito a críticas, fazer grandes ajuntamentos e grandes reuniões, mas ganhando as pessoas, influenciando as pessoas, uma a uma. Você nunca vai fazer nenhuma obra grande para Deus, nem fazer muitos discípulos, se você não fizer o primeiro discípulo. O segredo é fazer o primeiro discípulo, você se dedicar com amor a uma pessoa, amando, orando por ela, falando de Jesus para ela, mostrando a verdade do Evangelho, até que ela se decida pelo Senhor. Isto é o início. A partir daí, outras e outras e outras coisas acontecerão para você, mas tem que começar do princípio, e você não conseguirá nada se você não descer do pedestal de grandeza para estar ao nível daquela pessoa, para ganhar aquela pessoa. Portanto, entenda isto, o segredo não são as coisas grandes, mas as pequenas. Valorize as pequenas coisas. Uma pessoa que você ganhar para Jesus, por mais humilde que seja, isso vai ser uma riqueza para você aqui na terra e depois na eternidade. Aprenda a valorizar as pequenas coisas e a dar valor aos momentos importantes com as pessoas. Que a sabedoria de Deus conduza você neste caminho de ganhar almas. Quem ganha almas é sábio.